Boa noite, bem-vindo a todos e a todas, a público presente, público online. Hoje à noite temos o extremo prazer de poder ter uma conversa com cônsul de país e território francófono que se uniram em esforço comum para a celebração do mês da francofonia em São Paulo. Gostaria que qualquer um que se interesse na série de eventos culturais que vão acontecer, na maioria gratuito, ao redor, para celebrar em conjunto as diferentes culturas francófonas, de ir no site internet francofoniabrasil.org. Francofonia-brasil, tudo junto, .org. Aí vocês vão ver lá o calendário completo das diferentes atividades que esses cônsules e representantes diplomáticos estão oferecendo a vocês, público brasileiro em São Paulo, e se você quer vir em São Paulo para assistir, serão mais que bem-vindos. Hoje à noite, eu tenho o prazer de receber esses representantes diplomáticos importantes em São Paulo, na vida diplomática de São Paulo e nas relações bilaterais entre o Brasil e o território francófono deles, e as culturas francófonas deles. Então, vou propor a vocês que eu vou apresentar cada um, e depois vamos fazer uma pergunta a eles sobre o que é a cultura francófona, o que é trabalhar vindo de um território francófono dentro do Brasil em prol e em favor do Brasil e de São Paulo. Então, temos o prazer de ter representantes da Bélgica, do Canadá, da França, do Líbano, da Suíça e do Quebec. Então, vamos seguir uma ordem alfabética a fim de poder ver com eles. Começando assim, com a senhora cônsul-general de Bélgica, a senhora Valentine Manguès. Então, a senhora Valentine Manguès é cônsul-geral da Bélgica em São Paulo desde agosto de 2023. Anteriormente, ela serviu em Berlim, na Alemanha. Como diplomata, ela também trabalhou em Genebra, na Suíça, em Viena, na Áustria, e junto à União Europeia, em Bruxelas. Ela é especializada em direito europeu e cresceu em Bruxelas em uma alegre mistura de neerlandês e francês. Sim, você pode ser um território francófono com existência de outros idiomas. Bruxelas, que é uma cidade cuja gastronomia e multiculturalidade é conhecida internacionalmente. Senhora cônsul, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. De um lado, pensando na francofonia como um território vasto e diverso, como se poderia descrever ou, pelo menos, apresentar o que é a francofonia dentro do seu país, a Bélgica? E já usando isso, por conta da sua experiência, que a gente viu como diplomata de diversos cargos e responsabilidades, como através desses cargos e responsabilidades que assumiram, essa francofonia ecoou ou serviu dentro da sua carreira, e como você serviu também essa francofonia na sua carreira. O que é a francofonia no seu país? O que é a francofonia na sua carreira de diplomata? Muito obrigada, Gil, e boa noite a todos e todas. Obrigada por essa boa ideia de reunir-nos a todos. A francofonia na Bélgica são 4 milhões e meio de pessoas. É nosso idioma, assim que obviamente é é uma cultura muito viva, muito presente, com muitas universidades e cultura. Mas a francofonia como entidade, é mais que tudo, é um ponte. Eu vejo isso como um ponte para a Bélgica, um ponte muito forte como a África, por exemplo, e nos países amigos aí. É um ponte entre nós. Por exemplo, na rádio eu escuto cada semana a Librairie Francophone. E a Librairie Francophone são pessoas de todos os nossos países que intercambiam sobre livros em cada país e que contam o que há que ver como filme, o que há que ler. Assim que é uma abertura. E é também uma abertura como diplomata, porque também como diplomata belga trabalho muito com os colegas da francofonia. E é algo que é muito importante para nós e para o governo belga. E assim que, falando de exemplos positivos, temos agora a presidência da União Europeia, como Bélgica, por 6 meses.
E antes de começar, nos juntamos com todos os embaixadores e embaixadoras dos países francófonos na Bruxelas para falar do programa e para intercambiar. E essa riqueza de pontos de vista e de diversidades, não, entre os países que estão aqui, mas também todos os países africanos, o Vietnã e outros países, porque a francofonia é muito grande, traz em muitas coisas. Porque como diplomatas você pensa que você sabe muitas coisas do mundo, mas ainda muito mais que você não sabe. Assim que acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria agora de me virar para o Canadá. Canadá, dentro do continente americano, temos o prazer e a honra de receber a senhora cônsul-geral Caroline Charette, cônsul gerais do Canadá em São Paulo, e que está acompanhada pela Pascal Tiver, que é cônsul à diplomacia pública dentro desse consulado. A cônsul-geral cônsul-geral do Canadá em São Paulo desde setembro de 2023. A senhora Charette possui uma formação em Direito e trabalhou grande parte da sua carreira no setor de comércio internacional. Ela vem de Budapeste, onde era embaixadora do Canadá para a Hungria, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina. Em sua carreira diplomática, ela também foi destacada para Tóquio, Novo Delhi e Paris. Ela é francófona, originária da região da província do Quebec, e trabalha dentro de um universo bilíngue e multicultural canadense e internacionalmente ao longo da carreira dela. Ela gosta muito de falar sobre gastronomia, bons vinhos, é uma enófila experimentada, então vamos poder conversar disso também com a senhora cônsul. Ela gosta de cultura e do ciclismo. Então, senhora cônsul, eu vou fazer uma pergunta um pouco próxima da senhora cônsul da Bélgica. O Canadá é conhecido por ser um país bilíngue e multicultural. Como a francofonia entra desse Canadá tão diversos, como se encaixa e se articula a francofonia dentro desse Canadá. E aproveitando o gancho da sua carreira em diferentes países, tão diferente que do Brasil e do seu país originário, como você conseguiu fazer viver a francofonia dentro desse diferente cargo da sua carreira diplomática? Boa noite. Desculpe, não falo muito português ainda. Eu vou chegar em Brasil 6 meses antes. Ago? 6 meses, sim. Eu estudo muito forte, mas não posso falar bem. Je vais répondre à vos questions en français. Meu colega Pascal pode traduzir. Sim. Tá? Sim, estarei traduzindo a poesia da minha cônsul-geral. É legal porque vão escutar o sotaque diferente. Alors, je ne parlerai pas beaucoup parce que ça va être le double du temps. La francophonie, chez nous, c'est la racine de notre pays. Ce sont une des racines de notre pays. Ce sont les premiers établissements d'Européens en Amérique du Nord étaient en territoire canadien et parlaient français. Donc, ça remonte très loin pour nous. A francofonia no Canadá tem uma história longa. Na verdade, foram os primeiros estabelecimentos de europeus na América do Norte. Então, faz muito tempo. Par exemple, ma famille est arrivée au Canada en 1642. Por exemplo, a minha família chegou no Canadá em 1642. Mais la francophonie au Canada aujourd'hui, en 2024, c'est très différent de ce que c'était et ça a évolué pour devenir une société francophone extrêmement riche et diversifiée. Mas hoje em dia a francofonia no Canadá mudou muito. É uma sociedade muito diversa, se transformou e vamos explicar como.
Il y a 40 millions de personnes au Canada, 8 millions ont le français comme première langue, mais 10 millions de personnes parlent le français couramment. Donc, c'est 25% de la population, c'est une proporção importante. Então, tem 40 milhões de canadenses, 8 milhões falam francês como primeira língua, mas 10 milhões falam francês. Então, é 25%, um quarto da população que fala francês no Canadá. Et au cours de l'histoire du Canada, qui a des points communs avec le Brésil, c'est-à-dire d'accueil de gens d'un peu partout, il y a eu une très forte immigration francophone de partout sur la planète, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, évidemment. Donc, à Montréal, on entend des accents français qui sont créoles, qui sont libanais, qui sont suisses ou belges, qui viennent d'Afrique. Et c'est ça la francophonie du Canada aujourd'hui. C'est une francophonie très diversifiée. A francofonia canadense hoje em dia é muito diversificada. Tem muito a ver com a história brasileira, que é a diversidade desse país. E ao longo da história, das décadas, e realmente no último século, chegaram pessoas de vários países. E isso faz que tem realmente os sotaques, as cores nas vozes, nas pessoas, são diferentes, são variados. Então, hoje em dia, em Montreal, por exemplo, dá para escutar sotaque creole de países africanos, da Europa, também da Ásia. Então, tem realmente uma diversidade nos sons, e isso faz, obviamente, de Suíça, Bélgica e França também, e Líbano também, muitos. Então, realmente, o Canadá, hoje em dia, essa diversidade, o francês é essa diversidade gigantesca. Et rapidement, pour répondre à votre seconde question, pour moi, dans mon travail à l'étranger, la francophonie, c'est un outil extraordinaire dans mon coffre à outils, parce que ça nous permet de toucher des gens et de parler de sujets pour lesquels on n'aurait pas nécessairement accès à ces gens-là, en se basant sur quelque chose qu'on a en commun, c'est l'amour d'une langue, le français. Então, para responder a segunda pergunta, que é sobre a profissão de diplomática e, bom, no mundo, representante do Canadá, o uso da francofonia, ou esse vínculo, permite de conectar com uma variedade de pessoas que têm interesses diversos e conectar de uma maneira muito diferente, através dessa ferramenta que é a cultura, a língua francesa. Et ce qu'on a fait beaucoup lorsque j'étais en Europe centrale, en Hongrie, c'était de rencontrer les jeunes qui étudient le français dans leurs écoles pour leur parler, non pas du français, mais pour leur parler en français de sujets avec lesquels on voulait, de sujets dont on voulait discuter avec eux, de diversité, d'inclusion, de multiculturalisme, qui sont des sujets parfois difficiles à discuter dans certains groupes, mais c'était l'amour commun du français, puis le partage de la langue qui nous permettait de faire ça. Donc, je pense que c'est un outil de rayonnement de valeur, puis de rayonnement culturel extraordinaire qu'on se doit d'utiliser. Então, graças ao francês e a esse tema da francofonia, foi realmente uma oportunidade de trabalhar com pessoas de outros países francófonos, mas também conectando com estudantes, falando em francês, mas de temas diversos, que seja a diversidade cultural, a integração, o multiculturalismo, que é um tema muito presente na nossa vida canadense, mas também uma maneira de conectar com as pessoas. E realmente uma ferramenta formidável para falar de coisas, às vezes também difíceis, mas através desse amor que a gente tem pela língua. Voilà. Ah, voilà. C'est ça. Muito obrigado, senhora cônsul. Que ressaltou ponto muito interessante, são os valores. Acho que uma união que existe entre esses diferentes países, diferentes continentes que são ao redor de mim, esses diplomatas, é o princípio de valores comuns.
Se me vir agora pelo senhor cônsul Yves Tessier d'Orfeuille, que é o cônsul-geral da França, o senhor Tessier d'Orfeuille, Yves Tessier d'Orfeuille, não estou tentando pronunciar em português, vou ficar numa pronúncia francesa. O senhor Yves Tessier d'Orfeuille assumiu a função de cônsul-geral da França em São Paulo desde setembro de 2020. Ao longo da sua carreira de diplomata, iniciada em 2002, ele atuou na direção de África e Oceano Indiano, em Trípoli, em Tunis, na representação permanente da França junto à União Europeia, em Bruxelas. Ao retornar à França, foi responsável pelos assuntos religiosos antes de se tornar ministro conselheiro em Roma de Santa Fé. Yves Tessier d'Orfeuille é formado em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Ele possui também um mestrado em História. Então, senhor cônsul, formado em História, viajando em diferentes continentes, país francófono ou não francófono. O que é a francofonia para a França? Ao final, o que é a francofonia para a França? E assim, pensando na sua carreira que já extensa e você é um diplomata experimentado, o que a francofonia trazou para vocês? O que você trouxe para a francofonia? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Gil. É um prazer estar com vocês hoje na Unesp e também na sede porque na Unesp é a sede da Agência Universitária da Francofonia. Então, é um símbolo da francofonia também aqui. Então, qual é a visão da França sobre a francofonia? Bom, primeiro, um país com uma língua francês desde muito tempo, com 68 milhões de habitantes, quer dizer, mais ou menos, ou quase um quarto dos francófonos no mundo. Uma sociedade bem plural, como já foi dito por os colegas. Então, a francofonia na França é também já uma francofonia plural, com comunidades da África do Norte, mas do Líbano também e dos nossos vizinhos da Bélgica ou da Suíça, com um francês um pouco particular também, e também, claro, do Quebec. Para resumir essa visão, eu vou falar desse projeto novo que foi inaugurado o ano passado, que eu acho é a visão francesa da francofonia. No mês de outubro passado foi inaugurada a Cité Internacional da Língua Francesa, na pequena cidade de Villers-Cotterêts, no norte da França. Era um projeto do nosso presidente Emmanuel Macron, desde o início do primeiro mandato dele, e é um antigo castelo e é um símbolo para a língua francesa, porque é nesta cidade que foi assinado um decreto em 1539 pelo rei Francisco I, dizendo que a língua francesa é a língua oficial da França. Então, a ideia era de dar um lugar específico para a língua francesa na França. Não existia. Existe aqui um Museu da Língua Portuguesa. É mais ou menos a mesma coisa. Se chama Cité, mas é como o Museu da Língua Portuguesa. É um lugar aberto para mostrar as culturas francófonas. E é isso a ideia. A ideia é mostrar a diversidade das culturas francófonas. E vai ser esse ano, no final do ano, a cúpula da Organização Internacional da Francofonia será em Paris e também na Cidade Internacional da Língua Francesa. Eu acho que essa visão é essa, é mostrar com essa abertura, com exposições sobre todos os mundos e todas as culturas francófonas, o que é a francofonia hoje, e é como para a Organização Internacional da Francofonia, com projetos específicos sobre, por exemplo, a inclusão das mulheres, jovens, populações das periferias, e o assunto importante do meio ambiente. Tudo isso também faz parte da Organização Internacional da Francofonia, da Cité Internacional da Língua Francesa. Sobre a minha experiência, talvez eu vou só falar da minha experiência aqui sobre a francofonia.
onde nós temos um liceu francês importante hoje, com 1.250 alunos. E o ano passado tivemos a oportunidade de comemorar 100 anos desse liceu. Então, foi uma oportunidade importante para nós, para mostrar essa história da francofonia na cidade de São Paulo. Foi uma oportunidade muito boa, porque com uma história tão longa, tem muitos alunos, e vieram 4.500 pessoas felizes de voltar no liceu para se encontrar. Então, era uma grande reunião da francofonia aqui em São Paulo, ano passado, para comemorar essa história que começou em 1923 e que continuou com a participação francesa na fundação da Universidade de São Paulo, depois com a criação de um segundo liceu francês em 1964. Então, essa presença de um liceu francês numa cidade como São Paulo é também uma parte importante da vida da francofonia aqui. Obrigado. Muito obrigado, senhor cônsul. Então, avançando um pouco, temos o francês que vive em um país multicultural, o francês que permite reagrupar valores, o francês que se expressa dentro de instituição diplomática internacional e instituição formalizada dentro desses países e dentro do próprio Brasil, em São Paulo. Agora eu tenho uma curiosidade. Aqui temos o prazer de receber o senhor cônsul-geral do Líbano conosco, o senhor Rudi Elazi. O senhor Rudi Elazi é cônsul-geral no Líbano desde 2018. Ele conhece bem a América Latina, porque ele assumiu responsabilidades importantes na Embaixada do Líbano no México, de 2014 a 2018. Ele tem uma experiência internacional diversificada, porque ele foi também primeiro secretário cônsul em diferentes países, como Romênia, Costa do Marfim. O senhor cônsul também conhece bem a organização internacional. Por exemplo, ele atuou na União Líbano-Europeia. Então, senhor cônsul, dois pontos que me saltam na vista. A primeira, Líbano fala francês. Por que o Líbano é ligado à francofonia? E qual é o espaço dentro do Oriente Médio que se localiza o Líbano? A francofonia tem um espaço, como vive? E o senhor, como diplomata, que assumiu cargo diferente em país diferente, teve sempre link com a francofonia, através desses cargos bem diferentes, em países diferentes que o senhor assumiu? Muito obrigado. Boa noite a todos, os público, os colegas aqui, o senhor Gil. Um grande prazer participar dessa reunião para poder também expressar a nossa visão sobre o tema da francofonia. Então, um grande prazer. O Líbano, como todos sabem, é um país no Oriente Médio, um país árabe, onde a língua oficial é o árabe, mas também tem influência francesa e francófona durante a época da pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Mas também, antes disso, tivemos os missionários europeus, especialmente os franceses, belgas, etc., que estavam chegando no Líbano para fundar as instituições educativas, como escolas e faculdades francófonas no Oriente Médio, principalmente em Beirute, porque sempre Beirute foi o centro de educação no Oriente Médio. Então, o Líbano já começou a ter mais vínculos a partir de 1918, com a presença do mandato francês, porque não foi colonização francesa, e assim várias instituições, escolas, universidades, hospitais, ligas intelectuais começaram a a usar o francês como segundo idioma oficial, até 1943. E assim, tivemos uma omnipresença, mais ou menos, desse idioma estrangeiro naquela época. Claro que, recentemente, tivemos um avanço enorme do inglês, com o avanço da tecnologia, dos negócios, do turismo internacional. Então, o francês ou a francofonia seguem no Líbano, mas também com um pouco de retraso
depois do avanço do inglês e das ideias novas anglo-saxões e dos Estados Unidos, de Hollywood, da tecnologia, etc. Então, tem uma luta agora entre dois aspectos da sociedade e fica o francês como um idioma chique. Então, quem usa o francês é mais chique do que quem usa o inglês. Claro também que tivemos muitos intelectuais, muitos artistas libaneses francófonos que também participaram, seja no Líbano, seja no mundo inteiro, também com o conhecimento deles, mas sempre com um aspecto misto. Todos conhecem Amin Maalouf, Salah Steiti, etc. Então, todos escreveram de forma que, mesmo usando o francês como idioma para expressar, mas também tem uma alma, um espírito árabe e libanês dentro da cultura da escritura deles, dos livros deles. Por isso que também, eu acho que também na presença dos colegas europeus aqui no palco e do Canadá também, que tem também um aspecto ocidental, o Líbano parece um país intruso dentro do grupo, mas não é, porque também tivemos uma contribuição enorme. O Líbano também faz parte da francofonia desde 1973, não foi um país fundador, mas também participou 3 anos logo na francofonia, também hospedou várias reuniões e vários jogos também deportivos da francofonia. Então, o Líbano também, na fala dos colegas, mencionaram a presença da diáspora libanesa. Então, a diáspora libanesa também, em Europa, em África subsaariana, também temos em muitos países presença libanesa. Por isso que, mesmo com a concorrência do inglês, seguimos com a presença do idioma, da cultura, porque também temos uma mistura enorme com outros povos francófonos. Seja na África, eu servi em Costa de Marfim, tem Senegal, Guiné, Burkina Faso. Então, tem muitos libaneses que moram lá e também, quando voltar no país, eles usam o francês. Igual como também temos milhões de descendentes aqui no Brasil, que também, quando voltam no Líbano, falam em algumas regiões só português. Hein? Hoje vi um documental também mostrando esse aspecto. Então, o Líbano faz parte dessa diversidade. Então, com os outros países asiáticos, árabes, norte-africanos, como Tunis e Argélia e Marrocos, também, que dá outro aspecto diferente do que o aspecto europeu principal da francofonia. E tivemos, há 2 anos atrás, nesse mês da francofonia, os colegas que estiveram aqui já lembram que o Líbano organizou a festa, a recepção da francofonia na Casa do Líbano, a residência oficial, e tivemos um aspecto diferente do festejo, porque a gente usou a nossa música, a nossa comida, bebida, estilo de recepção durante aquele dia, para também mostrar outro aspecto diferente da francofonia. Agora, sobre o meu caminho diplomático, a minha carreira, sempre foi uma facilidade, porque eu acho que cada idioma é uma chave. Eu tenho, graças a Deus, várias chaves na mão, e por isso que acho que também com os colegas francófonos sempre tivemos uma relação especial. Temos sempre relações com o corpo consular e diplomático, especialmente com os colegas francófonos. E tenho também uma experiência especial em 2004, quando fui para Costa de Marfim, um país também francófono, que facilitou a minha tarefa lá, porque fui numa época de crise. Então, outro diplomata que não fala francês ou não tem a cultura francesa não sabe empenhar com aquela situação de crise, de emergência. Então, eu acho isso ajuda muito. Também na aprendizagem de outros idiomas. Eu aprendi 3 idiomas. A partir do meu conhecimento de francês, aprendi o romeno, espanhol, português, sem aula, porque também o francês é uma base forte para todos os idiomas latinos, então também ajuda muito. Também os meus filhos são também alunos de lycée francês no país, ou de uma faculdade também francófona, o que também eu acho que sempre abre mais horizontes, mais possibilidades para quem tem base como o francês e a cultura francófona, para facilitar o acesso para outras culturas e outros idiomas e outros jeitos de pensamento.
Eu acho que será porque eu tive a opção de colocar os meus filhos numa escola anglofone, American School, alguma coisa assim, mas insisti para começar com o francês, porque também facilita para eles, igual como eu senti na minha vida pessoal e profissional, que isso facilita como base no futuro, também para aprender mais e ter mais oportunidades, assim também com a riqueza da cultura, da literatura, da imaginação, também tem uma forma de imaginar muitas coisas, muitas formas também diferentes, seja em nosso idioma natal, que é o árabe, também que é muito rico para imaginar as coisas, e também o francês, que nos permitiu também de expandir o nosso conhecimento e assim nos abrir para outras experiências e mais aprendizagem na vida. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor cônsul. É extremamente interessante. Para quem está se juntando agora conosco online, estamos com diferentes cônsuls e representantes diplomáticos de territórios e países francófonos para ter essa conversa simples sobre o que é a francofonia. Já vimos agora que a francofonia pode ser um exemplo de se enquadrando no coexistência multicultural. Vimos que o francês pode ser ligado a valores que ele vai permitir se transmitir entre pessoas. Vimos que o francês pode ser o idioma que estrutura cooperação internacional dentro de instituição formalizada, permitindo esse diálogo político internacional. Vimos que o francês também é uma parte da alma da pessoa, se me permitir, senhor cônsul. É essa alma que um locutor arabofone vai, através do francês, achar um complemento à identidade, à expressão como ser humano dele. E os autores libaneses são extraordinários a ler, eu encorajo a ler, porque dá uma escritura tão peculiar, peculiarmente interessante, de ter esse francês que vem com essa língua árabe atrás. De idioma estrangeiro. Então, nosso povo, temos essa vocação de aprender idiomas estrangeiros, porque, como falei, cada idioma é uma chave. Então, para abrir as chaves do mundo inteiro, tem que aprender para fazer melhor comércio, eu acho. Muito obrigado. Continuando, eu gostaria de passar a palavra agora para o senhor cônsul geral da Suíça, em São Paulo, o senhor Pierre Hagman. O senhor Pierre Hagman é cônsul desde outubro de 2021 em São Paulo, Brasil. Antes, ele foi embaixador adjunto na Suíça, na Tailândia, Camboja e Laos, de 2017 a 2021. Entre 2011 e 2017, ele ocupou diferentes cargos na divisão das Nações Unidas do Ministério da Relação Exterior da Suíça, concentrando-se principalmente no trabalho da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. O Sr. Hagman tem um mestrado em estudos chinês, de História e Ciência Política pela Universidade de Genebra. Então, já imediatamente, do que eu falei do senhor cônsul Pierre Hagman, da Suíça, em São Paulo, a Suíça não é um país neutro que faz chocolate, tem francês também, se me permitir, senhor cônsul. E o senhor cônsul, que foi na Ásia, que foi em organização internacional, o que o francês permitiu a você, como diplomata de carreira, de expressar ou não, ajudou, não ajudou? Muito obrigado, boa tarde, boa noite a todos, muito obrigado por nos receber aqui, boa noite colegas, é realmente um grande prazer estar aqui e participar desta conversa. Sim, a Suíça tem realmente muito para oferecer, além da neutralidade e do chocolate, mas lá seria um outro assunto que não vamos abrir agora, acho que vamos nos focar sobre a francofonia. A Suíça é um país multilingüe. E dentro deste contexto, o francês e a francofonia é realmente um componente essencial da identidade suíça. Temos na Suíça, um pouco como no Canadá, mais
mais ou menos 25% da população que fala francês, que faz parte da Suíça romande, em contraste com a Suíça alemã, ou a Suíça italiana, ou a Suíça reto-romanche. Só temos lá mais de 2 milhões de suíços que falam francês. Mas além da parte francesa da Suíça, você tem no resto do país o francês que é ensinado em todas as escolas como outro idioma nacional. Só o papel do francês no meu país é bastante importante. Eu gostaria também de destacar um pouco o papel no nível internacional. Você mencionou que eu trabalhei bastante no âmbito multilateral. Temos, por exemplo, na Suíça, a cidade de Genebra, que é centro de diplomacia multilateral, e Genebra abriga a maior sede da ONU na Europa, mais de 35 organizações internacionais, e lá também o francês é um idioma oficial da ONU e dessa organização internacional. E também lá uma ponte para o resto do mundo incrível. E também para meu país, a Organização Internacional da Francofonia, a OIF, é uma arena super importante. Os valores da OIF, democracia, direitos humanos, paz, são prioridades inteiramente compartilhadas por meu país. A francofonia faz parte da Suíça e está dentro de nosso DNA. E sobre a importância da francofonia no meu papel, no meu caminho profissional, eu gostei bastante das palavras que foram usadas pelos colegas. Você mencionou ponte, hein? Você falou sobre uma ferramenta, você falou sobre uma chave. E realmente acho que a francofonia e o francês pode abrir, construir pontes e trabalhar com público imenso no mundo inteiro e ter também essa interação emocional com essas pessoas. O que posso ver aqui em São Paulo, desde que eu cheguei, no âmbito dos projetos culturais, por exemplo, podemos divulgar bastante como a francofonia. Estabelecemos festival de cinema suíço em São Paulo, que se chama Panorama. Este ano vamos comemorar a 10ª edição deste festival de cinema suíço. E lá, cada vez, temos muitos filmes da parte francesa da Suíça. E lá também uma excelente ferramenta para atingir o público brasileiro que fala francês também. Também a história da nossa presença aqui. Por exemplo, fizemos projeto para destacar a memória e o trabalho de personalidades da parte francesa da Suíça e que marcaram aqui a história do Brasil. Estou pensando sobre nomes como Roberto Monge, que criou o Senai do Brasil, ou também a Cláudia Andujar, uma fotógrafa bem famosa aqui no Brasil, o pintor João Gras, de Genebra, que fez a carreira dele aqui no Brasil, o Blaise Cendrars, que compartilhamos com nossos vizinhos da França, que é escritor bem famoso que fez também impacto grande aqui no Brasil. E comemorando o trabalho e memória deles, é também meio de divulgar mais os valores da francofonia. E concordo inteiramente com você, Caroline, sobre o papel da educação. Interação com alunos, ir para escolas, faculdades, onde tem alunos que aprendem francês e interagir em francês sobre assuntos que são relacionados com os valores da francofonia. Voilà. É isso. Voilà. Merci beaucoup. Obrigado, senhor cônsul. Era uma brincadeira sobre o chocolate, mesmo que realmente o chocolate suíço é extraordinário. Sem falar do chocolate belga. É um terreno perigoso. Vou mudar de assunto. Temos a presença do senhor Jasonneau. O senhor Jasonneau é o diretor do escritório do governo do Quebec em São Paulo. O senhor Jasonneau é diretor desse escritório desde setembro de 2020. Ele tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos em relações internacionais. De 2013 a 2019, o senhor No coordenou as atividades da equipe Europa e Estados Unidos no Ministério da Economia do governo do Quebec.
A título de conselheiro, ele foi inteiramente responsável pelo painel Ásia e respondia pelos assuntos relativos a Japão e América do Norte. América Latina. Japão, América Latina. Participou igualmente a missões governamentais de envergadura, grande envergadura, e numerosas missões setoriais em Ásia, Estados Unidos e Europa. O Sr. No, primeiramente, gostaria de ressaltar que o Quebec é um território na América do Norte, dentro do Canadá, que tem a maior representação de paradiplomacia no mundo. Aliás, sua presença agora é uma particularidade muito interessante. Me leva a fazer para você uma pergunta, mas um pouco diferente para você. O Quebec tem uma ligação à língua francesa, acho que todo mundo sabe que tem uma ligação à língua francesa com o Quebec. Isso é um ferramenta dentro de seu trabalho de diretor de escritor governamental no Brasil. É um trabalho particular para você dentro da relação entre o Quebec e o Brasil, essa língua francesa, essa francofonia. E depois eu fiquei curioso. Um profissional como você, que trabalhou para a América do Norte, Ásia, Europa, agora está no Brasil, o que quer dizer para um profissional como você, do governo do Quebec, a língua francesa dentro desses cargos internacionais? Tá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela pergunta, acho que é muito relevante de falar de como uma região subnacional pode contribuir nessa promoção da aprendizagem da língua francesa e da francofonia. Por isso que tenho alguns exemplos do que o escritório do Quebec está fazendo aqui, como representante oficial do governo, mas também com a pequena equipe que a gente tem aqui em São Paulo. Então, o escritório do Quebec no Brasil, conjuntamente com o Ministério das Relações Internacionais e da Francofonia, tem apoiado muitas iniciativas para fazer essa promoção da francofonia. E vou falar de alguns exemplos concretos. Por exemplo, a gente tem uma chamada de projetos de cooperação bilateral Quebec-Brasil e para financiar projetos cujos objetivos é realmente o ensino do francês, mas também das trocas culturais entre o Brasil e o Quebec. Concluímos também acordos com as alianças francesas para fazer essa promoção com os alunos das alianças francesas em todo o Brasil. Também o governo apoiou a vinda dos artistas quebequenses aqui no Brasil para fazer apresentação artística e de apresentações de filmes também quebequenses aqui nos festivais brasileiros. E o ano passado, o escritório apoiou a publicação de um livro sobre os estudos literários quebequenses aqui no Brasil, em colaboração com a Federação Brasileira de Professores de Francês e alguns pesquisadores em várias universidades brasileiras. E, finalmente, o ano passado, participamos da CIDIFRAL em Brasília, com uma delegação de mais de 30 pessoas do Quebec, de universidades, de organismos. E acho que foi uma das maiores delegações estrangeiras aqui no CIDIFRAL. E o Centre de la Francophonie estava também, a Associação Internacional dos Estudos Quebequenses. Então, são pequenos exemplos para mostrar que uma região como o Quebec pode participar nessa grande promoção que todos os consulados e os escritórios diplomáticos fazem aqui no Brasil ou em outros países. E sobre a sua segunda pergunta, aqui no Brasil, a minha posição fora do Brasil. Trabalhei muito com os colegas em Ásia, em Japão, aqui no Brasil, México e a Europa também, mas aqui é a minha primeira afetação. E eu que achei muito interessante de chegar, encontrar as grandes empresas, os organismos, os secretários, e chegar aí com secretários ou com presidentes e
não sempre, mas muitas vezes tem alguém que fala francês. Então isso serve como uma ligação, um catalisar para falar do Quebec, da língua francesa, e depois de falar de negócios, de falar de trocas culturais, tudo isso. Se não falam francês, muitas vezes tem alguém que, o meu irmão está no Quebec estudando, meu vizinho está trabalhando no Quebec, em Montreal. Então, isso foi, acho muito interessante quando eu cheguei e vi que muitas pessoas conhecem alguém que está no Quebec ou que foi para o Quebec para estudar, trabalhar. E isso ajuda muito nas relações, para o desenvolvimento das relações culturais, mas também de negócios. Então, é isso. Muito obrigado, senhor Jason No, diretor do escritório do governo do Quebec em São Paulo. Estamos chegando no fim desse encontro curto, mas muito enriquecedor, muito interessante. Vimos que a língua francesa é uma chave. Vimos que a língua francesa estrutura a relação comercial, relação política, estrutura a relação entre pessoas, sendo uma parte da alma da pessoa, permitindo a transmissão de valores que permite viver junto e conviver em paz e de forma mais harmônica possível entre esses diferentes países e dentro dos próprios países. Agradeço muito a vocês de ter vindo, de ter aceito que podemos conversar com o nosso público na sala e nosso público online. E penso que ficou tão interessante que vamos lançar um princípio de um café com cônsul. E vamos fazer mensalmente, cada 1 mês e meio, um café com cônsul para poder conversar mais fundo sobre essas particularidades francófonas de cada território e país que vocês representam. Agradeço o público online e estamos mais uma vez www.francofoniabrasil tudo junto, francofoniabrasil.org, francofoniabrasil.org, programação cultural oferecida para todos esses consulados e a maioria gratuita. Aproveita. Muito obrigado. Boa noite.